Oi, meu nome é Elizabeth, estou aqui para mais um estágio então, licenciatura em Filosofia da Uninter. Esse estágio é sobre gestão e docência. O objetivo então seria fazer um projeto ou um plano de ação e eu elaborei através de 2 dados bem importantes que eu vou passar para vocês agora. Que o primeiro deles é que mais de 70% do abuso praticado em crianças, ele ocorre dentro de casa, sendo feito, então, cometido por pais ou padrastos, mães, avós, tios ou conhecidos próximos da família, e que 1 em cada 10 estudantes relatam sofrer bullying frequentemente. Foi através, então, desses dados bem chocantes, que eu idealizei um projeto colaborativo para identificar mudanças comportamentais em crianças dentro da escola. A maioria das crianças costuma guardar para si seus sentimentos. Afinal, se para um adulto já é difícil lidar com sentimentos, quem dirá uma criança? Por isso, é importante estabelecer um diálogo, passar segurança para que essa criança se sinta confortável, tanto para expressar seus sentimentos, quanto para estar procurando um adulto quando precisar. Assim, dessa forma, a gente evita então traumas futuros, complicações, inclusive físicas e mentais, dependendo do que está ocasionando esses sentimentos negativos. Dentro desse projeto, além de acolher a criança, a escola ela estaria ensinando ela a lidar com sentimentos, melhorar o diálogo entre a criança e os adultos à sua volta. A criança poder dizer, eu estou bravo ou eu não gosto disso, ao invés de apenas gritar, chorar ou se isolar, ajuda a identificar problemas. A escola ela é responsável não apenas pelo aprendizado, ela é também uma extensão da casa e da família do aluno. Então, para que a criança cresça de forma saudável, os pais precisam trabalhar em conjunto com a instituição de ensino. Na escola, o aluno ele deveria se sentir protegido, deveria se sentir acolhido, Nós temos inúmeros casos de crianças que foram ajudadas através da identificação do problema dentro da sala de aula. O cenário hoje ele não nos permite estar presente junto com os professores e gestores para observar os alunos dentro da escola, por conta da pandemia, por conta da gravidade do vírus, Então, eu usei como base o meu projeto, minha vivência mesmo dentro da escola pública enquanto aluna e também enquanto estagiária nos estágios anteriores, Eu conversei também com algumas pessoas que atuam há alguns anos dentro de instituições de ensino. Eu tirei minhas dúvidas, por fim eu cheguei na elaboração desse projeto. Ele é apenas um esboço, ele pode ser muito melhorado conforme também as necessidades de cada escola e cada turma, Então, eu idealizei um projeto colaborativo entre a área pedagógica da escola e os alunos do ensino médio. O principal objetivo dele é observar de forma sutil mudanças comportamentais entre alunos de 6 e 10 anos, a princípio, A ideia principal, então, é dar uma espécie de suporte, apoio para essas crianças que sofrem algum tipo de abuso ou maus tratos em casa, que sofrem bullying dentro da escola, ou que está começando a desenvolver algum quadro depressivo por qualquer motivo que seja, Quadros de ansiedade, identificar transtorno de personalidade ou transtorno obsessivo-compulsivo, de uma forma precoce e juntamente com os responsáveis por esse aluno, então, tá buscando ajuda para ele, tá buscando auxílio, enfim. Como eu tinha falado anteriormente, as crianças nessa idade, elas não costumam relatar abertamente quando existe um problema. Elas não costumam procurar um adulto para pedir ajuda. Muitas delas nem têm consciência do problema, elas apenas se sentem desconfortáveis com a situação, mas não sabem dizer o porquê. Por isso costuma demorar até para que alguém note mudanças nessa criança e identifique o que há de errado com ela. Dentro da sala de aula, com tantas crianças, é difícil notar um padrão ou mudança de comportamento numa única criança e nem sempre os pais ou são tão presentes, a ponto de notar essas mudanças também,
ou por falta de informação, né? Não consegue associar o comportamento com um possível problema que ela esteja tendo, né? Por exemplo, a criança ela vem chateada da escola alguns dias específicos da semana. Na aula de educação física não consegue sobressair nos esportes e os outros alunos pegam no pé. Isso abala a autoestima dela, né? Faz com que ela não queira mais praticar esportes. Isso é difícil para ela. E também é difícil para os pais identificar isso, mas com a ajuda da escola isso pode ser identificado. Repassado, né, para esses pais, então, que junto com a criança vão encontrar uma solução para esse problema. Pode-se, inclusive, achar que a criança está numa fase, ou está fazendo birra por algum motivo. E quando não tem uma atenção especial em cima disso, em cima dessa situação, a criança ela pode acabar se sentindo ignorada, se fechar. Isso dificulta mais ainda, então, né, para ser diagnosticado o problema, independente de qual seja ele. Para que possa ser dado esse suporte para a criança, inclusive aos pais, eu elaborei então esse projeto bem simples para identificar essas mudanças. Primeiramente, precisaria ser feito, então, em sala de aula, um mural do humor. Poderia ser confeccionado juntamente com os alunos, que farão parte desse projeto e observação, e principalmente conversar e abordar cada sentimento com eles, fazendo com que eles entendam o que cada rostinho e expressão significam. Né? A expressão de feliz, a expressão de triste ou de raiva. E após confeccionado, o professor então iria diariamente, durante a chamada de presença, estar disponibilizando os rostinhos para que os alunos expressem no mural como eles se sentem naquele dia. No final do dia, então, seriam coletados, né, esses dados para que no dia seguinte pudesse ser feito tudo de novo. A intenção do projeto, como já diz, é ser colaborativo. Então, nas turmas de ensino médio, haveriam 2 ou 3 pessoas responsáveis por coletar esses dados no final da aula, com uma fotografia do mural. Eu acredito que a fotografia seria mais fácil, mais rápido, né? Não faria com que eles perdessem tempo de aula para estar coletando esses dados, escrevendo, ou enfim. No final da semana, então, esses mesmos alunos estariam encaminhando para o professor da turma onde foi coletado os dados, né, o professor responsável, essas fotos por e-mail. O professor ele poderia ter como um comparativo, né, e estar comunicando os gestores e responsáveis na instituição, caso houvessem muitos humores negativos da mesma criança, se eles persistem, ou se houveram mudanças drásticas de comportamento dentro da sala de aula que não correspondiam ao que o aluno identificou no mural. Seria então feita uma análise, né, pela equipe pedagógica da escola e chamariam o aluno para ter uma conversa informal, onde fosse demonstrado apoio e um diálogo acolhedor, questionando o porquê de estar chateado ou irritado e, claro, que conforme identificasse no aluno que seja necessário a presença dos pais na escola, estariam então marcando uma reunião para trabalharem juntos na solução do problema. Caso houvesse necessidade, o aluno poderia ser encaminhado para um profissional de saúde, onde teria, né, esse profissional tem recursos para poder identificar problemas psicológicos ou traumas. Lógico que a gente tem que levar em consideração que às vezes ele vai estar triste porque não pôde dormir na casa do amiguinho, ou porque foi negado alguma coisa que ele queria no mercado, um brinquedo, um jogo, algo do gênero. Mas para que a gente possa diferenciar isso, é preciso estar tendo um diálogo aberto com a criança e com os pais também. Como eu havia dito anteriormente, é difícil você conseguir observar tantas crianças ao mesmo tempo, essas mudanças nelas. Né? Nesse quadro seria possível observar melhor. Então, seria apenas o princípio, né? Seria a abertura para estar trazendo a criança para o diálogo, né? Claro que também deve ser observado se a criança está feliz o tempo todo, né? Então, quer dizer, não tem nada que está deixando ela desconfortável, ou talvez ela esteja desconfortável e ela não queira expressar isso, né? Tem todas essas questões a serem analisadas também. Por isso que seria apenas o começo.
identificado algum problema, precisaria ser então chamado um profissional para estar analisando esses dados também, né? E conforme aquilo que a criança expressasse ou não, se ela se negasse a expressar o porquê daquele sentimento, o que aconteceu naquele dia, às vezes elas também se negam a falar, e isso também é algo que preocupa então, né? Porque se não é uma coisa simples, não é uma coisa do dia a dia, não é uma coisa comum que poderia chatear uma criança, então por que ela não falaria, né? Isso também seria uma coisa muito importante para estar se analisando. Quando se fosse identificado que trata-se de bullying, o problema ali precisaria ser resolvido dentro da escola, né? Então com a ajuda dos pais. Precisaria ser identificado quais alunos estão cometendo esse bullying e tá trabalhando também com essas crianças e os pais delas para ver o porquê, né, disso. Não é comum alguém sentir prazer em chatear uma outra pessoa ou tá buscando identificar defeitos nela para fazer com que ela se sinta mal com isso. Então, isso também seria um problema, né, que precisaria ser trabalhado com a criança, não só que está sofrendo bullying, mas principalmente que está praticando o bullying. Quando tratado de problemas comportamentais derivados de transtornos psicológicos, a escola então chamaria os pais, né, aconselharia a procurar um profissional de saúde, acompanharia o progresso ou não, né, ou a piora da criança dentro da escola, estabeleceria um diálogo rotineiro com os pais para que pudessem dar suporte e apoio para essa criança. Quando fosse tratado então de abuso ou maus tratos, que é o mais complicado, caberia aos gestores procurar os conselheiros, né, conselho tutelar, para garantir os direitos e proteção da criança. É obrigação da escola informar sobre faltas, evasão, suspeitas de violência e negligência. Então, essa seria uma forma de estar iniciando essa identificação. Fiz um videozinho bem simples assim, para exemplificar então o mural, tá? Segue aí o videozinho. Eu ouço muito dos profissionais da educação a dificuldade que se tem de trabalhar isso dentro da escola, a dificuldade de abordar esses assuntos com os pais, com os alunos mais velhos, inclusive educação sexual, que ajuda a identificar algumas coisas, né? Que ensina a criança o que é o abuso. A gente tem noção dessa dificuldade, isso não vai solucionar o problema, né? É apenas um projeto para estar fazendo alguma coisa, né? É um começo, eu acredito. E me diz se você já viu alguma coisa parecida, ou se você tem alguma ideia, ou alguma outra coisa que poderia estar sendo trabalhada em conjunto com ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma coisa pensada com carinho. Eu acho que é um assunto muito importante. É tudo muito grave, tudo muito urgente. E eu espero que um dia a gente não precise mais pensar nesse tipo de projeto para implementar dentro da escola. Infelizmente hoje ainda é necessário. E é isso aí. Obrigada.